ar, como é que vocês estão? Tudo na paz? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jé. Eu sou a Rafaela. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os casos de bifobia que ocorreram no Big Brother Brasil e no Big Brother Itália. Então, roda a vinheta. Bom, e como no vídeo de hoje a gente vai falar sobre bifobia e eu sou uma lésbica futurista, eu trouxe para me ajudar com o assunto a Rafaela, que é uma amiga minha, então se apresenta aí pro pessoal, Rafa. Eu sou a Rafaela, já disse, né? Tenho 29 anos, sou uma mulher bissexual, sou terapeuta, sou mãe de plantas, como vocês estão vendo, e mais algumas coisas também. Então, antes da gente introduzir o assunto principal, vamos dar um contexto geral do que aconteceu. Caso você esteja vendo numa caverna e não saiba do que está acontecendo. Mas no Big Brother Brasil, o Lucas Penteado, que era um dos participantes, fazia parte do camarote, e sofreu bifobia porque ele deu um beijo no Gil, que é o cara da pipoca, e é gay. E a partir disso, ele já não estava muito bem da cabeça, né? Ele estava sofrendo uma violência psicológica, assim, descabida. E depois desse beijo, ele esperou receber acolhimento, porque ele falou que ele não era aceito na família, né, de algumas questões e tal. E aí ele foi pedir acolhimento para as pessoas com quem ele achou que ele poderia contar, mas o que ele recebeu foi dúvidas e questionamentos sobre a sexualidade dele. E a partir disso ele acabou saindo do programa, infelizmente, porque ele tava com um e-mail na mão dele, assim, né. Mas enfim, 1,5 milhão não ia pagar o estrago que estavam fazendo no psicológico do garoto. Né? É o que você falou, já estavam acontecendo várias outras coisas, né? Assim, várias outros silenciamentos, assim, outras violências, e aí o último ato, assim, da participação dele foi justamente esse encontro muito estranho ali com Poca, Lumena, Carol e tal, né? E aí, enquanto o Lucas estava lá no meio dessa treta toda no Big Brother Brasil, lá na Itália tem o Gran Fratello, que é o Big Brother, e aí tem uma participante. Tinha uma participante brasileira, porque o programa terminou no dia 1º, se não me engano, que é a Daiane Mello. Ela é brasileira, mas estava morando na Itália, entrou no Big Brother, que era uma edição VIP com várias pessoas conhecidas e tal. E ela, assim como o Lucas, nunca tinha mencionado que era bissexual, mas ela começou a ter um relacionamento com uma das participantes, que é a Rosalinda. Era um relacionamento assim que você via que era muito mais do que amizade. Não sei se você chegou a ver uns vídeos, você... se eu te mandei a thread, né? Estudamos. Então era um relacionamento assim muito intenso, tanto em questão de palavras quanto de gestos também, que elas viviam abraçadas. Você via, você falava assim, elas são namoradas, tanto que as sapatonas do Brasil e do mundo super acolheram o casal Rosmello, que era como elas se chamavam, inclusive foi a Rosalinda que deu o nome pro casal. Então assim, deu a fanfic pronta pras fãs. E aí, não sei que treta que aconteceu, porque eu não acompanho tanto assim, mas a Rosalinda e a Daiane acabaram se afastando. O Gran Fratello, ele é conhecido por ser um programa muito manipulador, pior do que o BBB. Ele expõe muitas questões que não deveriam ser expostas, e aí a Daiane acabou sendo colocada contra a parede, aí ela assumiu que estava apaixonada por uma companheira de confinamento, e todo mundo sabe que é a Rosalinda. E depois disso, não bastando a xenofobia, o machismo que ela já vinha enfrentando dentro do programa, ela também sofreu bifobia. Falaram que ela era meio lésbica, como se bissexual fosse, né, meio hétero e meio lésbico. Então foi uma coisa que também gerou muita comoção na internet, muita revolta. E a partir disso, a gente se questiona sobre por que essas pessoas não recebem acolhimento dentro da comunidade, né? Porque a partir do momento que você se assume, você espera que as pessoas que já passaram por isso, seja bi, gay, lésbica, acolham, né? E foi o que não aconteceu com a Daiane, que lá dentro da casa tinha um cara gay, que inclusive foi o que falou que ela era meio lésbica. E no BBB, Lumena, que é lésbica, Carol Conká e Poca, que são bissexuais, falaram, não, você tá forçando uma situação, você querendo aparecer. Sendo que com o Fiuk e a Thaís, em nenhum momento questionaram a Thaís sobre querer se aproveitar da fama do Fiuk, já que é filho do Fábio Júnior, irmão da Cléo Pires. Assim como a Carla e o Arthur também, né, que a gente estava comentando um pouquinho antes, também não questionaram nenhum dos dois sobre a veracidade do relacionamento deles. Mas então, Rafa, você já passou por alguma situação assim, de a sua sexualidade desvalidada por outras pessoas LGBTs? Então, só voltando um pouquinho no que você comentou,
e depois respondo isso. Você falou, né, como é que essas pessoas não recebem acolhimento dentro da própria comunidade e tal. E aí eu fiquei muito pensando nisso, em como esses programas são configurados. São programas de muita competitividade. O Big Brother daqui, por exemplo, que é o que eu conheço mais, tem um glossário assim bem agressivo, se você for pensar, né? É eliminação, é o alvo da semana, paredão, né? Que é um lugar onde é executado as pessoas assim por fuzilamento. Então é uma dinâmica assim que mói gente. Não sei se a gente também não tá esperando muito além do que esses programas podem dar. Foi uma coisa. Eles humanizam muito também os participantes. Sim, todos, porque foi uma coisa que eu percebi desde o ano passado, quando começou esse negócio de pipoca e camarote, que, nossa, tal pessoa entrou, então eu já conheço o trabalho, sei lá, por exemplo, da Manu Gavassi, não, porque ela vai arrasando. Só que Manuzinha realmente arrasou, assim, ela mandou muito bem. E aí, a partir dessa experiência, a gente tava esperando que esse ano fosse se repetir a mesma coisa, no sentido de ter essas pessoas que já têm fama, que já têm uma carreira consolidada, e que elas realmente são pessoas legais, que são acolhedoras e que poderiam ser bons aliados e bons amigos, ainda mais quando essas pessoas são LGBTs e pretas. Sim. Foi outra coisa também. Nossa, quanto preto dentro do Big Brother, vai ser a melhor edição, mas, né, início de um sonho que deu muito errado. Mas aí eu acho que é isso, a gente acaba esperando um contexto de humanidade, a gente quer ver afeto, quer ver acolhimento, quer ver, por exemplo, uma Juliette da vida que se expressa, fala sobre os seus sentimentos, acolhe o outro, tem muito cuidado para não julgar, comete os erros dela, mas tem uma sensibilidade grande. Mas é meio que procurar água no deserto, assim, eu acho, porque ali é uma coisa feita para vender os produtos da Americanas lá e do sei lá mais quem. E muito nessa dinâmica de um amassando o outro, porque no final das contas só um vai vencer. Nem me surpreende muito, por mais que me afete, assim, esse tipo de situação. Mas eu acho que a coisa é construída para funcionar assim. E aí aparecerem umas luzinhas assim de esperança, a gente se agarra ali e fica lá torcendo, né? Mas penso um pouco nisso. E aí na minha experiência, nossa, tá um vento, né? Será que tá vazando esse barulho? Assim, eu nunca fui muito questionada nesse sentido da bissexualidade, assim, eu já sofri coisas muito pesadas estando em relacionamento com mulheres. Não de me questionarem se eu era bi de balada ou se aí você é 50%, 50%. Aconteceram mais situações de eu estar me relacionando com uma outra mulher e isso gerar tensões, assim, na família, no ambiente que a gente tivesse e tal. Mas como essa questão da bissexualidade sempre teve bem resolvida, assim, internamente, eu não sei se isso às vezes barra algumas interferências. Tem assim. que você já tá segura, não é isso mesmo, gosto de homens e gosto de mulheres também, então que o outro pensa não me atinge tanto. Faz tempo que você se entendeu como bissexual? Faz uns 9 anos, por aí. Deve ter sido lá com os meus 20 anos, mais ou menos, que eu fui começar a entender, mas ainda não foi assim, eu sou bissexual. Não, teve toda uma... O que eu sou, pra onde eu vou, o que é isso e tal. Então demorou um tempo pra eu entender um pouco melhor quem eu era ou como é que eu me identificaria, assim. Não fui muito questionada. E não sou até hoje, mas as pessoas te leem da forma como elas querem, né? Então, tem pessoas que me leem como que já presumem que eu sou uma mulher lésbica. Tem pessoas que já têm certeza absoluta que eu sou heterossexual, porque todo mundo é heterossexual. Tem pessoas que são assim, né? Tem pessoas que se dão o trabalho de perguntar. A leitura do outro, assim, tá bem fora do nosso controle. Acho que quando tem um lugar, assim, interno de uma segurança maior, acho que tanto a gente se abala um pouco menos com as interferências externas, como elas parece que chegam menos também, não sei. Não, com certeza. Assim. Sim, quando eu me assumi pra minha mãe, que era a pessoa assim que mais importava, que os outros, independente de ser de dentro da família, não pensavam pra mim, tipo, caguei, sabe? Não tô nem aí, beijinhos, como diz a Camila, beijinhos. Não fala com gente que não sabe conversar. Beijinhos. Sem respeito. Beijinhos. O respeito que ainda tem. Beijinhos. Tá bom? Beijinhos. Pode ir, gata. E acho que tem uma coisa assim, você falou de família, eu lembrei
dessa flutuação de aceitação que a bissexualidade tem, principalmente dentro da família, que eu acho que é o que mais pega, assim, né? Você acha que Não é mais ser difícil? aceito pela família, eu acho que é o que dói mais do que, bom, pelo menos na maioria dos casos. Mas eu acho que tem uma flutuação de aceitação, assim, tipo, por exemplo, se eu sou uma mulher e eu tô com um cara, tem pessoas que já começam a dar graças a Deus, né? Nossa, lá, tá com um cara, era uma fase, amém, vamos Passou. rezar pra dar certo, virar casamento e tal. Aí você tá com uma mulher, meu Deus. O homem pode ir lá jantar, almoçar Dormir. na casa da avó, sei lá o quê. Aí você tá com uma mulher, não. Então, gera feridas, assim, é muito forte isso, essa experiência, né? Mas até conversando com pessoas que eu atendo, com amigos e tal, é muito... E pessoas que vão relatando essa experiência da bissexualidade, né? É muito estranho isso, né? De repente você tá autorizado até aquele relacionamento e as portas estão abertas, e dali num outro relacionamento já não pode mais nada, ou pode muito pouco, então isso gera um gasto de energia para você se adaptar e resistir àquelas situações que é muito pesado, né? É, porque você não quer ficar mal com a pessoa com quem você está, mas você também não quer ficar mal com a sua família, né? Sim. Então você tem que se desdobrar para se encaixar ali e ficar meio que bem com todo mundo, evitar os atritos que podem surgir e tal. E alguma dessas mulheres com quem você se relacionou, elas ficaram inseguras por você ser bissexual? Teve alguma lésbica? Porque é uma coisa que... Tem isso, né? Assim, 2021, vez ou outra, eu vejo meninas lésbicas falando: ai, você fica com menina bi? Assim, não perguntando pra mim, mas eu vejo prints e outras situações assim: ah, porque eu não fico com menina bi, porque eu tenho nojo, e usam uns termos muito pesados, sabe? Sim. Eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, sabe? É. Não faz o menor sentido. É um pensamento assim que eu tive há muito tempo, assim, né? Fui meio... Todo mundo é meio babaca em alguma fase da vida, né? Sempre. Então eu tive essa fase de, não, se eu ficar com uma menina bi, ela vai ter mais chances de me trair, porque, né, é homem, mulher, não sei o quê. Olha, eu pegando o dengue. Longo. Ainda que não tem nada a ver, se a pessoa tá comigo e ela for me trair, isso vai ser um problema do caráter dela, e não porque ela é bissexual, pansexual, assim. Nunca me disseram isso, não sei se pensaram, né? Mas nunca me disseram. Mas eu sei que existe muito isso. E eu não sei até que ponto é uma escolha consciente dessas pessoas, ou elas estão sempre repetindo discursos que ouviram aqui e ali. Talvez. Pode ser, eu acho que pode ser um pouco dessa... Nunca refletiu internamente sobre, mas sabe que tem pessoas que são assim e meio que vai na onda. Eu acho que tem, para alguns casos, tem esse movimento. Que pode ser porque quando você começa a criar sua comunidade ali, né, de amigos gays, lésbicas e tal, acho que pode rolar um pouco dessa troca de experiências, e a pessoa que tá chegando, que tá se assumindo, se entendendo, ao ouvir isso, ela acaba absorvendo e acreditando que é verdade, né? Que pessoas bissexuais são promíscuas, e aí acaba gerando insegurança, e ao invés de tratar numa terapia, por exemplo, ela acaba criando atrito com a pessoa com quem ela tá, né? E eu acho que assim, a gente acaba perdendo, nessa coisa de ser muito rígido em alguns aspectos, a gente acaba perdendo oportunidades de afeto, assim. Então, a gente tá tão em busca dessas relações humanizadas, dessas relações dignas e tal, quando a gente tá muito nesse pensamento, sabe, restrito, a gente corre muito risco de perder relações que podem ser muito ricas. Por exemplo, nesse exemplo que você deu. Então eu fico pensando na Daiane, por exemplo, e na Rosalinda, se elas estivessem totalmente fechadas para essa possibilidade de se relacionar ali dentro, elas não teriam vivido cenas tão... Você vai pôr, você já pôs, né? Vocês viram aí. Mas eu vou colocar outras, pode deixar, selecionei várias. Roda aí. E aí, cenas tão bonitas, assim, de afeto delas, Sim, assim, que você né? consegue ver que é verdadeiro, assim, elas não se importavam com os olhares ao redor, e a Daiane, inclusive, tem uma filha, ela só tomava cuidado com os comentários misóginos que ela recebia, assim, porque teve um participante que chegou a falar que ela seria estuprada na cidade dele. E aí ela falou assim, eu tenho uma filha lá fora, olha o que você tá falando. Isso sim deve ser levado em consideração na questão de tomar cuidado, né? Mas essa troca de afeto... Se apoiar ali dentro, né? Porque Sim. é esse ambiente hostil mesmo, o tempo todo, muita exposição. E aí você encontra uma pessoa em quem você se segura lá, com quem você troca
uma energia de afeto e tudo mais. Só que se você tiver numa mentalidade, não, eu sou heterossexual, isso eu não faço, aí eu não vou, você perde algumas oportunidades como essa, por exemplo. Exatamente. O Lucas perdeu uma puta oportunidade de ter um momento de paz de espírito, de felicidade dentro da casa, porque eu acho que se ele e o Gil tivessem continuado com o relacionamento deles, assim, que durou o quê? 10 minutos? Mas ele falou na Fátima que ele foi como se ele tivesse sentido um sopro de vida, assim, sabe? E a forma como ele falou, ele tava leve e feliz, e arrancaram isso dele. Eu acho que essa rigidez te priva dessas possibilidades, mas também pode privar a outra pessoa, quando você chega com essa carga de julgamento, de olha, você está usando fulano, você está mentindo, você está sendo promíscuo e tal. Você rouba a brisa, acaba com o rolê da pessoa. Pra quê, né? A troco de A troco de quem? No caso do Lucas, que já não estava muito bem, não estava nada bem, e ele falou assim, eu vou dar no pé mesmo, que é o melhor que eu faço. E aí perdeu a oportunidade de... Mas como você disse, segundo fontes, o Gil tá querendo um romancezinho, né? Aí O Gil não esqueceu. O Gil não esqueceu. Não, nem nós também. Isso de a galera roubar a brisa e tal foi um dos maiores, assim, sustos que muita gente levou, porque falou assim, como assim a Lumena militante encheu o saco do Rodolfo, do Arthur, do Projota quando eles se maquiaram e tal, naquela ação da Avon, e não defendeu o Lucas, não defendeu o Gil, ainda endossou os discursos. Então, assim, você não avisou que você não era... Assim, ele tinha que chegar lá e falar assim, oi, eu sou o Lucas, sou ator e bissexual. Tinha que pedir autorização, né? Mas eu acho que assim, as coisas que incomodam a gente demais, elas dizem muito sobre a gente. Então, quando você olha para uma situação, você olha para uma pessoa, você olha para alguma coisa fora de você e se incomoda muito com aquilo, é hora de olhar para dentro. Por exemplo, o que você falou, lésbicas que dizem que não encostam em bissexuais, é hora de olhar para dentro, é hora de olhar para suas feridas. Pô, como é que eu cheguei nessa concepção? Por que é que eu cheguei aqui? Onde é que eu me feri? Quais foram as ideias que eu cultivei? Quais foram as minhas experiências? O pessoal da casa ali é a mesma coisa. Por que será que aquela cena do beijo impactou tanto a ponto das pessoas se mobilizarem, se reunirem, brigar? É hora de olhar para dentro, ir para esse silêncio e tentar entender o que está acontecendo, porque assim, a gente vive rompendo bolhas o tempo inteiro, né? Desde o útero a gente está sempre ampliando um pouquinho a nossa vida e as nossas perspectivas. Então não é porque a Lumena é militante, currículo Lattes na ponta da língua lá, né? Ou porque alguém é bissexual, ou sei lá, qualquer outra coisa, que a pessoa vai estar isenta de estreitezas, assim, né? Desse pensamento rígido também. A vida vai chamando a gente pra ir rompendo bolhas, assim, né? E, putz, eu tava estacionada nessa forma de pensar, nessa forma de viver, não dá mais, vamos pra frente. Se elas conseguirem aproveitar essa experiência pra fazer isso, menos mal, porque pelo menos uma coisa tão ruim virou alguma outra coisa. Foi ressignificada, né? Tem que ressignificar, Lumena, pelo amor de Deus. Mas a gente precisa ter esse movimento de romper com essas bolhas para sempre. Tá com 79 anos e tá fazendo isso. Ter essa disponibilidade. Entender que a gente não nasceu pronta. E tem muita gente aí com 30 anos já achando que tá no supra-sumo da sabedoria, né? Porque eu já me desconstruí, porque na minha faculdade, porque não... Sendo que não, né? Às vezes você nasceu ontem. Exatamente. Desconstrução é todo dia, assim, um pouquinho por dia. E tem gente que não vai se desconstruir nunca. Aí é o caso da gente simplesmente ignorar, porque a gente também não vai ficar gastando a nossa energia, né? Você não vai se violentar pra ficar... Mas assim, a vida sempre chama a gente para fazer essas ampliações, sempre. Se a gente estiver presente no momento, tomar consciência do que está acontecendo, tem um chamado ali para aprender, para experimentar uma coisa nova, para fazer diferente e tal. Mas a gente precisa ter essa disponibilidade de ir, assim, de trilhar o caminho do rompimento também. Eu acho que, assim, é importante a gente, assim como a gente não pensa, por exemplo, a negritude como uma experiência exclusivamente de racismo, a bissexualidade também não é só uma experiência que potencialmente vai te trazer opressão e bifobia. Com certeza não. Mas é uma experiência de rompimento, de transgressão
de muitas coisas que são dadas, impostas, como se elas tivessem nascido assim, tenham que ser assim. Verdades Pra sempre. absolutas. Exatamente. Coisas imutáveis. Sim, que na verdade são coisas construídas historicamente, psiquicamente, que a gente tem campo para fazer transformação. Então, mas gosto de homem e gosto de mulher. Sim. Da Pablo, né? Mas é homem ou mulher? E aí vem a bissexualidade e confronta esse ou é isso ou é aquilo. Exato. Ou gosta disso ou gosta daquilo. Você não pode gostar dos dois. Elimina a complexidade da vida, né? A natureza, a própria natureza tem uma dinâmica tão complexa, tão profunda, tão engenhosa assim, e aí a gente quer reduzir as coisas, ou é isso ou é aquilo. Isso é tão pobre, então acho que a bissexualidade é uma possibilidade de revolucionar diversas estruturas, diversos modelos de relação, modelos de pensamento, modelos éticos, estéticos, etc. Então não é simplesmente uma vivência de sofrimento, mas é principalmente uma vivência de realização, assim, da nossa complexidade, da nossa profundidade, assim. Assim, sim, eu gosto dos dois, eu estou ótima assim. Tela azul. Né? O quê? Como assim? E eu acho que assim, pra quem tá em conflito com essa questão da sexualidade, dos afetos, dos desejos e tal, eu acho que é importante a gente lembrar que tudo tem seu preço, assim. A gente paga um preço por ser quem a gente é, mas também vem as recompensas, elas são incríveis, né? E também existe um preço por não viver aquilo que você é. Então se a gente vai pagar o preço de qualquer jeito, vamos pagar o preço fazendo o nosso rolê, né? Cada um no seu tempo, Com no seu certeza, jeito, respeitando os seus limites. né? Procurando alianças, estudando, olhando pra si de verdade, olhando pra dentro. Porque não dá pra gente simplesmente falar assim, assuma a sua sexualidade, bora viver, porque às vezes você vive num ambiente hostil, você às vezes é menor de idade e pessoas menores de idade são completamente silenciadas, né? Sim. Você não sabe o que você quer da sua vida, você tá confuso, é uma fase, pipipipopó. Então é tudo uma questão de você se fortalecer. Sim. E fazer os seus corres pra, sei lá, de repente você mora numa casa com pais homofóbicos, fazer os seus corres pra conseguir um dinheiro e aí sair de casa, se assumir e assumir as consequências dessa libertação, sabe? As oportunidades vão surgir de viver tudo isso, né? Então Com certeza. é se fortalecer, é se possível conseguir uma rede de apoio e bora viver. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Rafa, muito obrigada por estar aqui. E Me chama mais vezes. chamarei. Fala aí o seu Insta para o pessoal seguir. Sala das Cores, separado por pontos. Quem quiser tirar dúvidas, mandar inbox e tal, estamos lá. Então, caso você precise conversar, você queira uma ajuda profissional, a Rafa é disponível virtualmente por conta, né, de uma pandemia. Então a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Ai, foi legal, né?